projeto quer o monitoramento de rios e córregos para que construções não prejudiquem no fluxo das nascentes. O PL visa acolher crianças que estejam nas ruas da capital paulista sem a presença de responsáveis. A proposta busca o retorno dos cardápios físicos em estabelecimentos após a pandemia de Covid-19. Até que se torne lei, um projeto passa por comissões, audiências públicas e sessões plenárias. Mas você sabe quais matérias estão tramitando aqui na Câmara Municipal de São Paulo? É isso que o Em Tramitação mostra a partir de agora, um programa que apresenta as principais propostas aqui do Legislativo paulistano e também como você pode participar, sugerir e enviar propostas aos vereadores e vereadoras aqui da casa. Preocupado em proteger e recuperar as nascentes do município, o vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL, criou o projeto de lei 719 de 2021 para cadastrar e monitorar esses locais onde afloram águas subterrâneas. E é com ele que estou agora para apresentar melhor essa ideia. Vereador, que tipo de problema acontece hoje que te deu a ideia de apresentar esse projeto? Bom, a gente já teve crise hídrica na cidade de São Paulo, como no estado, né? Falta da água. Racionamento é algo comum que a gente já vive nos dias de hoje. E a gente tem água potável, né? Então, vou dar um exemplo disso. Tenho certeza que você já andando pela cidade já viu brotar assim, né? Do asfalto ou mesmo de calçadas. Na minha unidade escolar, por exemplo, brotava dentro da unidade escolar, né? No terreno ali do pátio, a água. Ou seja, várias construções são feitas em cima de nascentes. E isso, é claro, né, vai diminuindo, né, a altura do lençol freático, e isso, inclusive, vai dar uma crise no abastecimento de água, né, aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, claro, o que já foi, vamos ser honestos, não dá muito para resolver, né? Porque você vai ter que mexer agora com um monte de construções. Mas uma das coisas que tem no nosso projeto, que eu acho muito importante, qualquer construção nova, ou seja em terreno público ou privado, tem que ter um laudo de uma secretaria aqui do município constando que lá não tenha nenhuma nascente. E quem ficaria responsável e como seria esse cadastramento e monitoramento das nascentes? Então, a gente pensou mesmo de uma forma como se funciona o GPS, né, para você ter a localidade correta. Mas a gente não quis especificar isso no projeto, porque a gente deixou uma liberdade para o executivo para ela implementar isso na secretaria. Claro que eu acho que a secretaria mais viável para isso seria a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, mas a gente não quis engessar o projeto para dar liberdade para o executivo conseguir realmente executar o que tem que ser feito. Vereador, e como seria feita a recuperação? Como o senhor falou, até a escola tinha uma nascente. Então, uma das coisas que nós colocamos lá, que eu acho que é importante, é, adote uma nascente, né? É claro que o poder público tem a obrigação de recuperá-las, né? Mas também a sociedade civil pode fazer isso. Do mesmo jeito que a gente tem hoje, adote uma praça, né? Então você vai lá e vai se cadastrar na prefeitura, no local específico que a secretaria falar, e ela que vai tomar conta da nascente e vai recuperar. E recuperar que a gente fala, né, é dar vazão a ela, né, é você conseguir recuperar as matas ciliares, né, em volta dessa nascente. Então é tentar fazer ela ter o habitat natural dela. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Para saber mais sobre este e outros projetos de lei, acesse o site sãopaulo.sp.leg.br. O projeto que trata de acolhimento a crianças e adolescentes que estiverem em situação de rua aqui na cidade de São Paulo é de autoria da vereadora Janaína Pascoal e eu converso agora com ela para ter mais informações. Vereadora, explica para a gente o objetivo desse projeto. O objetivo é que a principal cidade da América Latina não tenha crianças e adolescentes abandonados à própria sorte, né, dormindo sós ao relento pelas ruas, porque, infelizmente, isso ainda acontece. E o mais revoltante é quando nós vamos conversar com conselheiros tutelares ou funcionários da assistência social, nós ouvimos
que o ECA não permite acolher essas crianças. O ECA não só permite, como determina a proteção integral. O que acontece hoje na capital é um jogo de empurra. Os conselheiros tutelares dizem que sem a assistência social eles não podem fazer nada, e a assistência social diz que sem os conselheiros tutelares eles não podem fazer nada. O que faz essa lei? Ela deixa claro que qualquer agente público tem o dever de tomar providências se deparar com uma criança, com um adolescente largado, né, em situação de rua. Esse projeto nasce de denúncias que surgiram nos jornais de que havia crianças dormindo no vão do MASP. Eu ainda era deputada estadual, apresentei esse projeto à Assembleia e, uma vez vereadora, eu estou municipalizando esse projeto com algumas atualizações, inclusive focando aquela situação, isso não tinha no original, das crianças que trabalham pelas nossas ruas e pedem pelas nossas ruas de uma maneira, como é que eu posso dizer assim, orgânica. Tá? Eu não consigo acreditar que mães e avós bordem paninhos de prato para as criancinhas venderem pelas ruas e todos os paninhos sejam iguais. Né? Então, existe uma organização por trás disso. Quem tá por trás disso? Né? É dever da municipalidade, por meio da Secretaria de Assistência Social, fazer busca ativa, entendeu? Porque hoje a gente tem uma dinâmica que parece que a cidade espera, né, alguém provocar para que algo seja feito. Não é assim. Se você vê uma criança... Outro dia, passando pela rua, tinha um bebê praticamente na guia ali da calçada. Como é que é isso? Né? E se essa criança é atropelada? E se uma criancinha maior é cooptada, é violentada, é morta? Então, o que, na verdade, esse projeto faz é obrigar que se realize a busca ativa. Quando eu apresentei esse projeto, primeiramente na Assembleia, eu fui visitar os SAICAS, tá? Porque, como eu era deputada estadual, eu pude cobrir essa situação no estado inteiro. O que eu percebi? Que a capital tem um problema crônico, que a gente não encontra nas outras cidades. Eu fui visitar os SAICAS aqui da capital. São instituições, são equipamentos bons, dignos, que custam, mas muitas vezes ficam ociosos. Né? O que acontece, por exemplo, no SAICA? Mesmo quando você consegue fazer o acolhimento, vigora uma mentalidade de que se o jovem, por exemplo, estou falando de pessoas menores de idade, tá? O adolescente chega para a tutora, para a coordenadora, para a gestora e fala, olha, eu vou lá para a Praça da Sé, ela não pode fazer nada. Só que, pela lei, ela é responsável. Se ele quer sair no meio da madrugada, elas dizem que não podem fazer nada. Eu digo elas porque a maioria é mulher, mas tem homem também. E assim, como é que é isso? Como é que é isso que um gestor que recebe dinheiro público para cuidar de um adolescente que teve quebra de vínculos, né? Ele não pode impedir esse adolescente de ir para o meio da rua na madrugada. Então, esse projeto, ele não só determina a busca ativa, determina a busca da família primeiro, se não localizar a família ou tiver sinais de violência, o acolhimento imediato com informação do juiz da vara da criança e do adolescente, e que esse jovem não pode ficar. Ele pode sair para estudar, ele pode sair para fazer atividade cultural, esportiva do contraturno, ele não está preso, tem nada a ver com prisão, né? ou com a apreensão, tem nada a ver, é uma questão social. Agora, sair para vir para a Praça da Sé, para tomar, para beber, para usar droga, e eles dizerem que existe uma liberdade de vir, aí não. Está compreendendo? Então, é um projeto que eu considero assim, dos mais importantes. É um projeto que não implica 1 centavo de gasto, porque as equipes já existem, já são remuneradas, só que trabalham, não estou dizendo que não trabalhem, tá? Mas trabalham com uma mentalidade que eu considero equivocada. Eu, na época, visitei o então secretário de Assistência Social, que hoje é vereador aqui na casa, já fui visitar agora a atual secretária, conversei com as equipes, e eu acho que nós estamos diante de uma necessidade de mudança de mentalidade. Né? Já falei com o prefeito sobre isso, e é o seguinte, né? Vamos insistir com esse projeto. Vamos insistir, porque São Paulo não pode se conformar com o que está acontecendo. Muito obrigada, vereadora, pelas informações. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse e outros projetos, é só acessar o canal da Câmara através do endereço sãopaulo.sp.leg.br.
Tramita na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei 120 de 2024, de autoria do vereador João Jorge, do MDB. Esse projeto prevê que os estabelecimentos comerciais disponibilizem cardápios físicos para os seus clientes, não ficando restrito apenas a QR Code. Quem traz mais detalhes dessa proposta é o próprio vereador João Jorge, que vai explicar para a gente um pouquinho. Vereador, por que essa necessidade, essa sua proposta de proibição de somente QR Codes? Bom, vamos buscar na memória o histórico. Quando é que os cardápios foram retirados das mesas? Por conta da pandemia, para não tocar a sua mão, possivelmente fazer a transmissão da doença, né, da Covid. Então, muitos restaurantes, aliás, os restaurantes foram inclusive obrigados a oferecer digital ou qualquer outro tipo de informação do seu cardápio que não fosse físico, para que as pessoas não usassem o mesmo cardápio e transmitisse a doença. E veio, então, o QR Code nos restaurantes. Com isso, era um momento de saúde pública, era um momento de crise perfeitamente justificável. Passada a Covid, a vida voltou ao normal. Vacinação, a vida voltou ao normal. Os restaurantes agora querem os restaurantes querem nos obrigar a que tenhamos sempre, quando nós vamos para um restaurante, a posse de um celular com sinal. Muita gente não tem. Então, ou seja, você precisa de um celular, ele te obriga, e vou citar um caso aqui, porque a cidade toda sabe, muita gente polemizou aqui, que é o caso de um restaurante como o Outback, que não tem, eles não oferecem o cardápio físico, e muitos restaurantes não oferecem. O que acontece? O cidadão tem que estar lá com o seu celular, com o seu óculos, ou não. Muita gente mais velha não tem celular, não gosta, se sente incomodado. Eu falo de gente mais velha, eu estou usando até por mim ou por outros, né, mais idosos até, que não se adaptam a abrir um celular, buscar o QR Code, achar, buscar. Não tem como, é um respeito ao cliente. O que eu estou pedindo na minha lei? Aliás, pedindo não, exigindo que os restaurantes tenham o cardápio físico. Mas e se o cidadão quiser usar o QR Code? Ótimo. Mas a obrigatoriedade de ter lá o cardápio físico é respeito ao cliente. Muitos restaurantes, bares, casas noturnas, padarias não entendem isso como um respeito ao seu cliente. É respeito ao seu cliente. Já que vocês não querem oferecer voluntariamente, serão, por lei, obrigados. Como o senhor bem frisou, é uma defesa do consumidor. Isso também faz parte do papel do vereador, né? Cuidar da cidade, cuidar do cidadão e cuidar dos seus direitos. Olha, na verdade, a mim também incomoda. Eu vejo muita gente que se incomoda com isso, mas eu, na verdade, estou fazendo aquilo que fui pedido, eu fui solicitado, eu fui requisitado por cidadãos paulistanos inconformados de serem obrigados a ter seu celular à mão com sinal no restaurante. Esses cidadãos paulistanos me pediram: vereador, pode fazer alguma coisa? Estou cumprindo aqui a missão do meu mandato. Apresentei uma lei que obriga os restaurantes da cidade de São Paulo a oferecerem o cardápio físico para que o cidadão não dependa só do seu celular. Perfeito. Muito obrigado, vereador, por esses esclarecimentos, Obrigado. Conversar com a gente. E se você quiser saber mais informações sobre esse ou outros projetos do vereador João Jorge, basta acessar o portal da Câmara em saopaulo.sp.leg.br. Inscreva-se agora no canal oficial da Câmara no YouTube e fique por dentro, acompanhe a atividade legislativa, o trabalho dos vereadores, os projetos de lei e as novidades da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Além disso, você pode também ter acesso aos arquivos e documentos dos projetos de lei. É só acessar o portal da Câmara, saopaulo.sp.leg.br.